professor Márcio Seligman Silva é professor titular de Teoria Literária na Unicamp e pesquisador do CNPq. Doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade Livre de Berlim, pós-doutor pelo Centro de Pesquisa Literária em Berlim e Yale. Trata de temas relacionados ao testemunho e ao trauma, e muitos outros, né? Mas, inevitavelmente, quem trabalha com esses temas, né, não pode passar sem conhecer a produção extensa do professor, né? E, falando em produção extensa, são 2 centenas, se eu for contar entre artigos e livros, são quase 2 centenas, né? Então, eu também vou aqui me restringir à citação de alguns livros, né? O professor é autor de Ler o Livro do Mundo, Walter Benjamin, Romantismo e Crítica Poética, publicado pela Iluminuras. O Local da Diferença, Ensaios sobre Memória, Arte, Literatura e Tradução, publicado pela editora 34. Para uma Crítica da Compaixão, publicada pelo Lume Editor. História, Memória e Literatura, o Testemunho na Era das Catástrofes. Esse livro foi, né, lembro inclusive de quando ele foi lançado, né? Ele é muito usado aqui, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Palavra, Imagem, Memória e Escritura, pela Argos. Catástrofe e Representação, outro excelente livro, né? Uma coletânea impressionante, né? Lançado pela Escuta no ano de 2000. E o Escritas da Violência, né? Volume 1 e 2, também um projeto de fôlego, 2 coletâneas também muito interessantes. No tópico pesquisa, o professor coordenou entre 2006 e 2010 o projeto temático da FAPESP, Escritas da Violência. Possui vários ensaios publicados em livros e revistas no Brasil e no exterior. Aqui eu não citei a publicação no exterior, mas é extensa também. Foi professor visitante em universidades do Brasil, Argentina, Alemanha, Inglaterra e México. Atua em 3 linhas de pesquisa que eu acho fundamental mencionar aqui, né? Literatura de testemunho, a outra, Walter Benjamin, Teoria da História, da Memória e da Escritura, e a terceira, Teoria e História da Tradução, né? Por fim, o projeto desenvolvido pelo professor de 2015 até esse momento, né, investiga as confluências entre literatura e fotografia. Eu estava dizendo para ele que eu conheço muito bem os textos sobre testemunho, literatura de testemunho, mas ainda não tinha me deparado com nenhum texto até esse momento sobre a fotografia, e fiquei muito feliz quando vi esse projeto no Lattes, né? Intitulado Literatura como Traço Fotográfico, Hibridizações e Contaminações entre 2 mídias. Então, como vocês podem ver, eu vou, inclusive, parar de falar, né, para passar a palavra para o professor, porque nós temos um conferencista altamente qualificado, com uma conferência que nos diz muito sobre o nosso tempo e que, historiograficamente, neste momento, eu penso que vai nos trazer, se não respostas, né? E às vezes as respostas não são tão fantásticas, né? Melhor é que traga muita dúvida, né? Muita interrogação, e eu tenho certeza que a gente vai precisar também de um amplo espaço para debate. Então, sem mais, eu agradeço a presença de todos e espero que tenham o mesmo prazer acompanhando a conferência que eu estou tendo aqui agora, sentada nessa mesa. Obrigada, bom dia. Bom dia, muito obrigado, Ulisses e Fabiana, pela apresentação, pela recepção, né? Fico profundamente feliz e tocado de estar aqui com vocês pela primeira vez nessa universidade. E realmente é um prazer e uma honra para mim estar participando desse ensejo, né, da comemoração dos 10 anos dessa revista. E eu começo falando justamente disso, Fabiana. Comemorar os 10 anos da existência da Revista de Teoria da História da Universidade Federal de Goiás é um ensejo muito importante, sobretudo em uma era que se opõe de modo aberto ao saber acadêmico e, sobretudo, ao saber histórico. Portanto, não podemos perder a chance de comemorar, de realizar esses atos de recordação, que são rituais de renascimento, ensejos de
rejuvenescimento e, sobretudo, gesto de reafirmação de uma visão de mundo associada ao saber acadêmico. A universidade não deve se fechar, não deve se acanhar e se retrair em tempos de manifestação ostensiva do pensamento anticientífico e anti-humanista. Pelo contrário, comemoremos, reconheçamos aquilo que temos de bom e de intenso, aquilo que mostra a nossa face pública e produz a divulgação de nosso saber. Comemorar a revista de teoria de história significa, para nós, hoje, um ritual de festejo de um tipo de saber, de um modo de estar no mundo, de uma aposta na vida. A história crítica que essa revista tem promovido está na base de uma sociedade plural, reconhecidamente cheia de contradições e conflitos, mas cujos conflitos se resolvem por meios democráticos. O sonho de uma academia como local de liberdade, de promoção do saber crítico, tem por base órgãos de divulgação, como essa revista, que mostra que a universidade e seus saberes estão aí para a sociedade e não apenas para a própria instituição acadêmica. Comemoremos, portanto, de cabeça erguida e com orgulho esta efeméride. Walter Benjamin, como já ficou claro, né, a Fabiana aqui mencionou, um autor que eu trabalho já desde a graduação. Aliás, estava lembrando também com os colegas ontem, fui iniciado no Benjamin pelo Nicolau Sevchenko, o saudoso Nicolau Sevchenko, que foi meu professor na graduação, em História. Walter Benjamin, desde seu ensaio sobre o surrealismo de 1929, esteve ocupado com um projeto de, aspas, mobilizar para a revolução as energias da embriaguez, fecha aspas. Tratava-se daquilo que ele denominou de organização do pessimismo. Nada mais atual. A tarefa que ele se colocava era de alterar radicalmente a relação entre política e a moral a partir dessa mobilização. Benjamin adere ao que ele acredita ser a alternativa dada pelos surrealistas. Nessa visão, em oposição ao otimismo burguês da social-democracia e ao arcabouço imagético de seus poetas, prega-se um pessimismo de princípio como guia para a mudança. E, sobretudo, trata-se de uma clara consciência de que o único avanço alcançável no atual modelo capitalista é o da técnica que leva à destruição. Também essa ideia iluminar hoje, nesses tempos de nuvens negras. Para organizar o pessimismo, seria necessário, ele fala, simplesmente extirpar a metáfora moral da esfera política e descobrir, no espaço da ação política, o espaço completo da imagem. Eu repito, simplesmente extirpar a metáfora moral da esfera política e descobrir, no espaço da ação política, o espaço completo da imagem. Ou seja, trata-se hoje, ontem como hoje, de reconhecer na política voltada para o moralismo, para a luta contra os corruptos, para a higiene que elimina os esquerdistas, a mais clara expressão do fascismo. Benjamin formulou aqui o embrião de uma técnica do artista que consiste em extrair da ação um novo e poderoso espaço de imagem, Bildraum, em alemão, correspondente a um mundo em sua atualidade completa e multifacetada, que leva a uma destruição da imagem do indivíduo. Ele denomina esse processo de destruição dialética. É essa destruição mesma que garante o novo espaço da imagem, né, esse Bildraum, que ele descreve de modo mais concreto como sendo também um espaço do corpo, que também tem um sentido coletivo nesse autor. Para Benjamin, também o coletivo é corpóreo. Assim, ele reivindica um novo materialismo antropológico, inspirado nos surrealistas e descendente de autores queridos seus como Riebel, Georg Büchner, Nietzsche e Rimbaud. Nesse materialismo, é o espaço da imagem que permite uma ação efetiva no presente. Como produzir a destruição dialética das falsas totalidades através de obras que apresentem o presente em sua inteira atualidade completa e multifacetada? Como extirpar a metáfora moral da esfera política? Trata-se de uma guerra de imagens que incidem sobre nossos corpos e os dominam. Saber organizar o pessimismo, construindo um outro campo imagético como espaço corpóreo, é uma das tarefas principais da cultura hoje. Quando Benjamin falava de artistas, ele também se referia a todos que atuam na cultura.
Ela, a cultura, se tornou um espaço de resistência e, por isso, está sendo, como a época de Benjamin, perseguida e tentativamente calada e destruída. Para pensar, como sugerem os organizadores desse evento, as ciências humanas, frente aos desafios do século XXI, proponho refletir sobre algumas questões que têm pontuado sistematicamente nossa vida política nos últimos tempos e dizem respeito a essa resistência no campo cultural. Para essas reflexões, vou me basear, sobretudo, em duas obras recentemente publicadas, uma coletânea de ensaios publicada na Argentina e um romance brasileiro. Nesse momento que lembramos, no Brasil, os 40 anos da Lei da Anistia, comemorada na quarta-feira, é fundamental recordar o aporte das pesquisas acadêmicas. Essas pesquisas servem de contrapeso por se inscreverem justamente a contrapelo de novas e poderosas ondas revisionistas e negacionistas que se articulam na Argentina desde 2015 e no Brasil, sobretudo, desde o ano passado e neste ano. Nossa situação política atual teve a sua pedra de toque no revisionismo negacionista, não podemos esquecer disso. Essa pedra foi lançada como base de campanha já durante a votação no impeachment da Câmara dos Deputados. A anistia, nunca é demais lembrar, é uma figura jurídico-política complexa e ambígua. Essa lei da anistia que comemoramos hoje, de 79. Hoje não, na quarta passada. Fez 40 anos. A anistia foi uma bandeira de luta por parte de militantes de oposição durante o período da ditadura no Brasil, conquista importante das oposições. No entanto, ela foi transformada em factoide jurídico que viria a justificar, de modo autoritário e alheio à Carta Magna de 88 e a tratados internacionais, o bloqueio de todo e qualquer processo jurídico contra os algozes. Então, a lei da anistia de bandeira das oposições, teve um movimento das oposições durante a ditadura, lutando pela anistia, que os presos políticos fossem soltos, que os exilados pudessem voltar. E foi uma vitória. Finalmente, conseguiram, em 79, emplacar essa lei, só que o governo se apropriou dessa bandeira e transformou numa autoanistia também. Essa que é a questão. Só que, como eu falo, é um factoide, porque não existe anistia de crimes hediondos, inafiançáveis, como crimes contra a humanidade. Então, no Brasil não tem processo... Opa, tem um processo aqui de afundamento da cadeira. No Brasil não tem processo jurídico, não por causa da lei da anistia, mas por conta de um bloqueio político. Isso a gente tem que ter muito claro. Juridicamente é insustentável isso. No Brasil, de modo excepcional, no contexto de outros países latino-americanos que passaram por ditaduras naquela ocasião, justamente a anistia foi associada a um bloqueio do campo jurídico. Trata-se, é claro, de um bloqueio político, de certo modo metajurídico, uma vez que, sobretudo desde que vivemos sob a égide da Constituição de 88, nada justifica essa associação entre anistia e suspensão de direitos inalienáveis, indivisíveis e universais, como são os direitos à verdade, à memória e à justiça. Vocês veem que aqui o historiador também está incluído nessa tarefa dos direitos humanos, dos direitos à verdade, à memória e à justiça. Eu estou falando bastante aqui, na verdade, dessa relação do campo histórico com os direitos humanos. Uma luta pelos direitos humanos. O estado de exceção, que é radicalizado nos momentos em que o país vive uma ditadura, quando efetivamente se declara um estado de sítio e se suspende o habeas corpus, é mantido no Brasil na área dos direitos humanos, mesmo após o fim oficial da ditadura, uma vez que, no campo da memória, predomina quer a amnésia, quer o edulcorar do período ditatorial. No campo da verdade, a nossa Comissão Nacional da Verdade não teve a força necessária para se impor e, efetivamente, aprofundar mais a verdade sobre aquele período. E, por fim, no campo jurídico, como mencionado, tampouco se suspendeu o estado de exceção no que tange ao período da ditadura. Corpos ainda estão desaparecidos, processos não se dão, criminosos, terroristas de Estado estão livres e são alçados à categoria de modelos morais. Contra essa política do esquecimento, e no contexto dessa guerra de imagens, que, infelizmente, no Brasil até agora foi vencida pelos algozes e seus associados, temos preciosos livros que se somam a uma importante bibliografia sobre esse período e sobre a sua memória. Recordo aqui, rapidamente, 3 teses de doutorado que acabam de ser publicadas e que tratam do tema.
São esses 3 livros. Desirê de Lemos Azevedo, né, dela, então, o livro Ausências Incorporadas, Etnografia entre Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil. Liliana Sanjurjo, é uma brasileira filha de exilados argentinos. Sangue, Identidade e Verdade, Memória sobre o Passado Ditatorial na Argentina. E Daniele Tega, Tempos de Dizer, Tempos de Escutar, Testemunhos de Mulheres no Brasil e na Argentina. São só 3 exemplos que eu peguei, que são de 3 ex-alunas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que foram minhas alunas, eu conheço o trabalho delas, participei de algumas bancas. Os 3 livros se originam em teses defendidas na Sociologia e na Antropologia da Unicamp. O foco delas é a memória, sobretudo a memória testemunhal. Desirê se volta para a etnografia com os familiares de mortos e desaparecidos no Brasil, analisando a construção dessa categoria social de familiares, suas narrativas e performances de grupo. Liliana debruça-se especificamente, no caso argentino, sobre a relação entre identidade biológica e identidade política, notando como, a partir do caso dos filhos de desaparecidos, o DNA se torna uma poderosa instituição do político e da política. Já Daniela tem um recorte que une estudos de testemunho da ditadura com estudos de gênero. Ela analisa as narrativas de mulheres no Brasil e na Argentina no contexto das lutas pelos direitos humanos. Sabemos que o Brasil é um país onde os direitos humanos não se impuseram como parte da política de Estado. Aqui, políticos no poder falam de modo abominável de direitos humanos para humanos direitos. Lema este que poderia estar inscrito na portada de qualquer campo de extermínio, mas nunca poderia ser utilizado como mote em um país supostamente democrático e que vive sob a égide do Estado de Direito. Este mote permite transformar o país realmente em um campo de extermínio, de mulheres, de LGBTs, de pobres, jornalistas, pessoas engajadas nas lutas pelos direitos humanos, de aposentados, negros, favelados, etc. Portanto, Desirê e Daniele, que tratam da memória da ditadura neste país, têm de lidar com o fato de que essa memória e as lutas por justiça e verdade tendem a ser agenciadas, sobretudo e quase que exclusivamente, por familiares de mortos e desaparecidos ao lado de sobreviventes. Ou seja, sem a ruptura do estado de exceção na memória e na justiça, dá-se esse enclausuramento da luta pelos direitos em uma campânula. Como enfatiza Daniele, o testemunho necessita de ouvidos para ocorrer. Sem uma esfera pública aberta ao evento testemunhal, o testemunho não se dá de modo integral. A violência ditatorial no Brasil extrapola o período ditatorial, pois ela se faz valer até hoje, 40 anos após a anistia e 34 anos após o final oficial da ditadura. Essa violência não é apenas simbólica e jurídica, pois o fato das práticas de tortura e de desaparecimento continuarem a persistir aqui também está associada à ausência de elaboração simbólica e jurídica dos crimes daquele período. Tudo o que fizemos até hoje nesse campo foi insuficiente. Nesse sentido, permito-me agora concentrar na leitura de outro interessantíssimo livro, organizado por Fabiana Rousseau e Estela Segado, Territórios, Escrituras e Destinos da Memória. Essa obra é interessante justamente pelo encontro nela das urgências derivadas do neoliberalismo radical que vivemos hoje, ao lado da tarefa de rememoração de justiça e verdade com relação ao período da ditadura. Para nós brasileiros, é muito importante esse confronto com a experiência bastante diversa de nossos vizinhos, especialmente com a paradigmática experiência argentina. Nós, muitas vezes, invejamos até os problemas dos argentinos. Pois, se eles, desde 2015, sofrem com um governo que dá eco a ideias revisionistas, esse governo, por sua vez, tem de enfrentar uma sociedade eivada de cultura da memória, em cujas cidades, memoriais e espaços da recordação criaram uma cultura dos direitos humanos que só podemos olhar com admiração. Mas, por outro lado, o desafio neoliberal, com a sua necropolítica, sua política de amnésia, quando se trata de crimes contra a humanidade, é o deles e é o nosso também. Assim, Jorge Alemán, que fez o prólogo desse livro, no seu prólogo a esse livro, recorda que nossos estados neoliberais implantam uma política de morte que entroniza o esquecimento, matando as populações 2 vezes, eliminando-as e apagando suas histórias.
que lembra o conceito de Vidal-Naquet de memoricídio. Os dispositivos neoliberais de produção de subjetividade, segundo o Jorge Alemán, são totalmente alheios à lógica do testemunho, ao double bind de sua necessidade e impossibilidade de inscrição. Ao invés das imagens precárias típicas da inscrição testemunhal do terror, o sistema reduz tudo a números. A operação seguinte é negar esses próprios números. Mas Jorge destaca também o local excepcional do qual a Argentina parte, nessa que eu gostaria de chamar agora de Era dos Negacionismos. Ela deu lugar a um sujeito político sem precedentes a partir das lutas pelos direitos humanos. Evidentemente, o Alemán se refere à Argentina, né? Mas essa expressão Era dos Negacionismos, que eu falo aqui, é uma espécie de contraponto ao que eu escrevia há mais de 20 anos atrás, nos anos 90, quando eu falava de Era do Testemunho. É impressionante como, em pouco tempo, a gente foi da Era do Testemunho à Era do Negacionismo. É evidente que sempre existiu o negacionismo, mas dessa maneira como o neoliberalismo impõe hoje, né, essa política, né, essa necropolítica e esse memoricídio, né, se tornou realmente parte essencial da grande política. Para pensar essa memória e o testemunho na era neoliberal, as organizadoras desse livro enfatizam na abertura do livro que ele leva a marca da interdisciplinaridade. Elas procuraram fazer um trabalho entre as dimensões confluentes do testemunho e dos arquivos, do seu cruzamento interdiscursivo com a psicanálise, políticas públicas de memória, antropologia, arquivística, teoria crítica, direito, as manifestações artísticas, entre outras. No início do primeiro capítulo, chamado Território da Palavra, o Sacro e a Ética do Silêncio, de Silvia Delfino, ela já coloca o desafio de se pensar o testemunho, o território da palavra, os modos como a topologia do terror se imprime no corpo em meio às lutas coletivas de resistência contra o silenciamento e, de modo correlato, nas lutas pelo ato de testemunhar. Ela destaca, né, Silvia Delfino, nesse sentido, o trabalho do Centro de Assistência às Vítimas de Violações de Direitos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, da Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, que teve como diretora entre 2010 e 2014 justamente a Fabiana Rousseau, que é uma das organizadoras do livro. O trabalho desse centro extrapolou o delicado cuidado das vítimas de delitos de lesa humanidade, na medida em que percebeu a relação desse trabalho com os processos desencadeados no campo jurídico e, mais além, articulando a imperiosa necessidade de instaurar um debate público acerca das consciências do terror de Estado, não como fatos do passado, mas como um problema das vítimas, mas como um problema de toda a sociedade presente. Esse passo que é fundamental, né? Além de pensar a questão do passado, pensar nas vítimas hoje e na sociedade como um todo hoje. A ditadura não é uma coisa que está lá atrás, ela está aqui. É justamente esse passo que se faz necessário no Brasil até hoje, já que, pese a importância, por exemplo, da clínica do testemunho, eu não sei se teve clínica do testemunho nesse estado, alguns estados tiveram clínica do testemunho, que foi organizada, né, a partir da Comissão da Anistia, do Ministério da Justiça, né? Em São Paulo teve, eu sei que no Rio Grande do Sul teve, no Rio de Janeiro, aqui eu acho que não teve, né? Aqui não teve. Tá. E, inclusive, quem foi chamada para coordenar aqui no Brasil foi a mesma Fabiana Rousseau que tinha coordenado na Argentina, né? Então, pese a clínica do testemunho, entre nós não podemos dar esses outros dois passos em direção à articulação com as lutas no campo jurídico e na implementação de um debate generalizado na sociedade sobre o tema dos direitos humanos. Passou-se nessa clínica dirigida por Fabiana Rousseau da narrativa que auxiliou na reestruturação de vidas para a construção de uma memória coletiva de uma experiência compartilhada. Nesse sentido, a psicanálise pôde contribuir na construção de uma sociedade mais calcada nos direitos humanos, derivada da consciência, da coparticipação da experiência das vítimas. O testemunho psicanalítico também se enredou ao testemunho jurídico, impondo uma pluralidade de narrativas ao invés das versões singulares e monolíticas, prenhes de esquecimentos que o Estado muitas vezes tenta impor à sociedade. Fabiana Rousseau, no seu ensaio 30.000, em espanhol 30.000, Ni Idea, El Estado y lo Sacro, né,
30 mil, nenhuma ideia, não sei o que é isso. Né? O Estado e o Sacro, ela parte do fato de que um objeto até então tratado como sagrado, ou seja, os direitos humanos, estava sendo tocado pelo Estado e, portanto, violado. É importante lembrar que essas falas que foram compiladas nesse volume da Fabiana Rousseau, elas foram realizadas num evento que se deu, se não me engano, no começo de 2017. Portanto, já estava há mais de um ano rolando o governo Macri, que é esse governo que está acabando agora, e o Macri, como já ficou claro, foi um governo difícil na Argentina para quem trabalha com os direitos humanos. Né? Não podemos esquecer, bom, é isso que eu falo aqui, que o governo Macri iniciara em dezembro de 2015. Em agosto do ano seguinte, o presidente afirmou em uma entrevista, eu cito o trecho de uma entrevista do Macri com relação a essa questão do negacionismo. Não tenho ideia, né, esse ni ideia, né, do título do artigo da Fabiana Rousseau, não tenho ideia, não sei se foram 9 mil, 30 mil, ou os que estão anotados no muro, né, fecha aspas, em uma referência ao número de mortes e desaparecidos da ditadura de 76 a 83, e ao muro com a inscrição com os nomes dessas vítimas no Parque de la Memória, em Buenos Aires, que inclui também as vítimas do período de 69 a 76. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a capa desse livro justamente são esses nomes. E é interessante que a capa do livro da Liliana, que é esse aqui no meio, também tem esse mesmo muro com os nomes. Esse Parque de la Memória foi um parque que foi uma grande luta também dos direitos humanos, nos anos 90 e começo desse nosso século, que finalmente conseguiu emplacar esse parque, que está numa região meio periférica quase de Buenos Aires, mas é um parque muito importante, é um local de memória muito visitado pelos argentinos, e não só. Né? Eu me lembro que o Obama, quando esteve na Argentina, foi lá e visitou esse parque. E eles estão fazendo um muro onde eles estão fazendo pesquisas, né? Historiadores fazem pesquisas para levantar o nome de todos os mortos e desaparecidos. Né? E, evidentemente, eles não chegaram nesse número 30 mil. Mas esse número 30 mil, como a Fabiana sustenta aqui, é um número simbólico. Né? Não é simplesmente um número quantitativo, como uma visão positivista poderia pensar, da mesma maneira que os 6 milhões de judeus mortos também é um número simbólico. Não existe uma lista com 6 milhões. Yad Vashem faz pesquisas, já tem mais de 3 milhões na lista. Né? Mas são números simbólicos. E o negacionismo ele atua justamente através dessa desautorização do simbólico. Né? Então, Fabiana percebe que se dava, então, algo novo, né, com essa fala do Macri, presidente. Né? Se o sagrado está associado ao estabelecimento de fronteiras em torno do intocável, esse intocável for, então, ameaçado. E ela escreve, quem toca as bordas do sagrado se torna obsceno. Fecha aspas. O violador da proibição se torna ele mesmo portador de uma mácula. O governo argentino atual, ela escreveu, deu mostras de sobra quanto ao fato de estar disposto a tocar o nó da dor traumática inscrita no tecido social. O governo retomava o discurso dos 2 demônios, rebaixando as vítimas e incriminando-as. Governos neoliberais radicais implantam uma necropolítica que se volta contra o passado, o presente e tolhe o futuro. Mas, no caso argentino, o tema dos desaparecidos alcançou um patamar distinto. Esse termo, como escreve Fabiana, fundou uma neológica derivada de uma nova retórica social construída pelas e pelos sobreviventes, pelas madres e abuelas da Plaza de Maio. Fecha aspas. Desaparecidos tornou-se uma nova categoria, paradoxalmente, converte-se em uma presença plena. É uma categoria do desaparecimento que se tornou uma presença plena, ela diz. O governo de Néstor Kirchner não apenas possibilitou levar adiante os processos jurídicos, como, nesse contexto, deu uma dignidade ao testemunho nunca antes alcançada. A palavra testemunhal foi reconhecida em seu estatuto de verdade. Essa palavra também sustentou a criação de um sujeito político dos direitos humanos. Nesse campo aberto pela palavra testemunhal, as experiências traumáticas puderam ser elaboradas. A representação dos delitos de lesa humanidade foi tornando-se possível. A tradução do que parecia intraduzível foi se dando de modo processual e aberto, sem nunca se fechar, evidentemente, mas o processo se deu. No período de Menem,
as primeiras leis de reparação ainda deixavam as vítimas sob suspeita. Elas tinham de trazer as provas do delito, como até há pouco tempo era o caso no sistema brasileiro de reparação, ao menos enquanto ele funcionou. A partir de 2006, ocorreram na Argentina mais de 180 julgamentos envolvendo a responsabilidade de Estado dos crimes lesa humanidade. Nesse contexto, surge uma cultura dos direitos humanos que penetra as ações de Estado. Isso é uma coisa impressionante, acompanhar na Argentina esses julgamentos, quando generais e torturadores, agentes dessa apropriação dessas crianças, que foram apropriadas pelo Estado, estão sendo julgadas. É sempre uma mobilização nacional, sai na televisão, sai em todos os jornais. Então, existe uma cultura dos direitos humanos que se desenvolve a partir dessa atitude do Estado, porque o aparelho judiciário é um dos braços do Estado. Então, é um passo muito importante na construção dos direitos humanos, esse processo jurídico. Aconteceu lá, aconteceu em outros países, aconteceu na Alemanha, após o nazismo, etc. Mas, com Macri, ocorre uma reversão desse processo. Ao pôr em questão o número de vítimas, ele lançou uma atitude revisionista e negacionista. A burocracia de Estado inicia um processo de criminalização das vítimas. Faz alusão às supostas somas avultantes pagas como indenização. Fala-se em curral dos direitos humanos, coisas parecidas com o que se fala aqui no Brasil. Essa verdadeira avalanche de ataques à cultura dos direitos humanos se deu, no entanto, em um país que construíra novos sujeitos políticos calcados na experiência coletiva da rememoração e da luta pela verdade e justiça. Fabiana nota que, diferentemente do Brasil, pese nossa Comissão Nacional da Verdade e a Comissão da Anistia, na Argentina desenvolveu-se a ideia de um sujeito político derivado de modo direto do campo dos direitos humanos e articulado fortemente com as políticas de Estado. Eu lembro que, há uns 6 anos atrás, eu participei de um congresso, de um pequeno congresso em Santiago, no Museu da Memória, que é um museu dedicado à memória da ditadura no Chile, e era um congresso que devia ter 1/3 das pessoas que estavam aqui nessa sala. O presidente, na ocasião, era o Pinheira, que é o mesmo que está agora. Ele mandou a ministra da Justiça para o dia da abertura. Um governo de direita, porque eles reconhecem direitos humanos como algo importante. Então, quer dizer, isso faz parte. Esses países incorporaram os direitos humanos como parte da política de Estado e não só de Estado, cotidiano, faz parte da vida, essa questão dos direitos humanos. E aqui no Brasil, isso está muito longe disso. A autora destaca o papel da criação, em 2006, do Plano Nacional de Acompanhamento de Testemunhas e Querelantes vítimas do terrorismo de Estado. A testemunha passa a ser vista como uma figura-chave na sociedade. Ao contrário do paradigma jurídico da testemunha como portadora objetiva, no sentido positivista do termo da realidade, a sociedade teria se aberto para a verdade do elemento subjetivo do testemunho. As suas faltas, os esquecimentos, os atos falhos, como na psicanálise, são reconhecidos como momentos de verdade, de uma certa lucidez, apesar de tudo. A reparação atingiu, assim, um novo significado. Ela mudou os conceitos de memória, justiça e verdade, na medida em que aceitou os sujeitos políticos como sujeitos de linguagem pelos quais o inconsciente se manifesta. Muito além da impossível monetarização da dor, tratou-se de construir uma política da dor calcada na ética e na dignidade. As testemunhas enunciavam o que ocorrera a um nós, construído no próprio ato testemunhal. Não se tratava mais da impossível factografia positivista, mas sim de dar voz a uma sociedade marcada por milhares de desaparições, por apropriações, por corpos vivos com identidades falsificadas e corpos mortos insepultos. Corpos vivos com identidade falsificada são as crianças que foram apropriadas. Com razão, Fabiana destaca a importância simbólica e política do número 30.000. Eu cito: em nosso país, os 30.000 refletem não apenas o nome da desaparição e do extermínio, mas, antes e sobretudo, a clandestinização dos crimes cometidos. É algo clandestino, como é que você vai enumerar? A mesma coisa com relação aos 6 milhões, com relação aos milhões de índios assassinados também na história do Brasil. Alguns falam de 3 milhões, outros falam de 8 milhões, a gente nunca vai saber. São coisas que se dão justamente sem passar pela burocracia de Estado. Essa cifra implica, a nível simbólico, muitas coisas e mais que um número.
Estamos diante, como diz ela, de um innúmero, ou seja, daquilo que não pode ser reduzido a um fato contável. Significa que a desaparição, não a morte, mas a desaparição não é passível de ser medida. Não podemos medir a desaparição de pessoas se a morte foi abolida e ainda não podemos escrevê-la. É um impossível, fim da citação. Também o ex-prisioneiro, ex-desaparecido, faz parte dessa cifra. Afinal, eu cito, se é um ex-desaparecido, como definir essa temporalidade? Existe uma temporalidade para essa experiência? Pergunta-se Fabiana. Impossível resumir aqui os demais textos e debates dessa obra essencial. Victoria Basualdo, por exemplo, traz o tema extremamente atual da participação de empresários e da utilização de estruturas de empresas durante a ditadura argentina. Esse ponto é central para se mostrar que as ditaduras, com sua violência genocidária, seu desejo de submissão dos trabalhadores e de redução do trabalho à categoria de trabalho escravo, está diretamente ligada a projetos econômico-políticos. As ditaduras são órgãos da bionecropolítica. Ilana Arduino destaca justamente dois alvos dessa necropolítica, os jovens e os migrantes. A precarização, como parte da política de Estado, leva à substituição do Estado social pelo Estado repressivo, que funciona pelas políticas do medo. Nossa, política do medo, eu nunca ouvi falar disso. Ela destaca também como as políticas de segurança estabelecem uma política punitiva, uma verdadeira geopolítica do extermínio. No Brasil, vale lembrar, não só nossas favelas e periferias são parte dessa geopolítica, lembramos da ocupação das comunidades do Rio por tropas do Exército no ano passado, mas também populações indígenas e ribeirinhas, que não por acaso são também as maiores vítimas de crimes socioambientais, o chamado racismo ambiental. Sempre são as populações mais precarizadas as vítimas dos crimes socioambientais, ou quase sempre. A política transforma-se, com base no fascismo territorial, em guerra de extermínio. A política do combate às drogas revela-se como política de assassinato das populações pobres, negras e precarizadas. Coincidentemente ou não, as leis antiterrorismo da Argentina e do Brasil são da mesma época, 2016. Lá, como aqui, criminaliza-se a população excluída do neoliberalismo, na mesma medida em que se desmonta as redes de controle da criminalidade no campo financeiro. Quer dizer, crime só para colarinho branco. Bom, passemos ao prometido comentário de um romance. Bernardo Kucinski acaba de publicar, eu não sei se eu trouxe a imagem do livro que eu trouxe. Não sei se vocês conhecem esse escritor. Então, o Bernardo Kucinski, ele é um jornalista, professor da ECA, da USP, aposentado, e ele começou muito tardiamente, depois dos 70 anos, a escrever romances. O primeiro romance dele foi o K, que eu também vou falar rapidamente aqui dele, que é um romance muito interessante sobre a ditadura. Nesse romance, ele se coloca no lugar do pai dele, procurando a irmã do Bernardo, porque o Bernardo perdeu uma irmã na ditadura, Ana Kucinski, que era professora também da USP, da Química. Ela e o marido dela foram sequestrados por agentes da ditadura e torturados até a morte. Então, esse K é um romance impressionante, realmente, sobre a ditadura. Mas eu vou falar sobre a nova ordem. Bernardo Kucinski acaba de publicar um livro pela editora Alameda com o título sugestivo A Nova Ordem. Na ficha de catalogação, a obra é tipificada com as seguintes palavras-chave: 1. Ficção brasileira. 2. Distopia. 3. Ficção política. Para os leitores de Kucinski, ao menos desde seu K, de 2011, que foi publicado como romance, já está claro que, novamente, nessa obra recém-publicada, também estamos diante de um jogo irônico baseado no uso da ficção. A capa, com o título A Nova Ordem, estampado sobriamente sobre uma ilustração de Enio Squeff, retratando um militar de modo caricato, na medida em que é colocada como a porta de entrada para uma obra de ficção, já indica que estamos no campo das lutas políticas, como os outros dois termos da catalogação o ratificam: distopia e ficção política. No Brasil, ao que tudo indica, essas ironias com o real costumam não ser facilmente aceitas, ou, pelo menos, o público tem se mostrado pouco aberto a elas.
talvez pelo fato de vivermos uma situação política para lá de complicada, exige-se uma definição, de resto impossível, entre o que seria ficção e o que se espera de um certo realismo factográfico, evidentemente impossível de existir. Sofremos demais com a história e queremos que exista clareza onde sabemos imperar a ambiguidade. Não existe fronteiras claras entre a ficção e o dito relato sério, mesmo porque a ficção é séria e, neste caso específico, seríssima, pese toda a sua ironia. Se com Oswald a alegria é a prova dos 9, aqui essa alegria está transformada em ironia sarcástica. Com Benjamin, vemos aqui substanciado o mencionado pessimismo radical como estratégia política. Por outro lado, o dito relato sério, de modo algum, está isento da fictio. Kuczynski se defrontou e defronta ainda com as aventuras da recepção de seu K. Está aí uma imagem da segunda edição do K. Talvez o melhor romance já escrito sobre o período da ditadura de 64-85. A meta-reflexão em Kuczynski, um autor que iniciou na ficção apenas aos 74 anos, é onipresente. Sua veia de jornalista contamina suas construções literárias, mas, entre outros motivos, por conta desse elemento profundamente irônico e autorreflexivo, seus textos são bem diversos dos de outros vários jornalistas e documentaristas que se debruçaram sobre a época da ditadura, fato em si digno de nota, indo de Antônio Calado, Carlos Heitor Coni, Paulo Francis, Renato Tapajós e Gabeira a Urariano Mota, entre outros. Temos que ser claro que, quanto mais a violência determina a produção de uma obra, seja por sua temática, pelas experiências pretéritas do autor ou pelo ambiente no qual ele escreve, tanto mais o teor testemunhal se manifestará sobre as mais diversas formas. Assim, em Os Visitantes, que está aí também, a capa do livro, de 2016, como o título indica, Kuczynski novamente se divertiu aprofundando esse jogo entre o literário e o nosso mundinho real. Essa obra, de 16, é composta de 12 capítulos que narram de modo escarnecido e sarcástico as confusões de leitores com relação ao seu próprio K. Então, é um livro onde ele faz uma ficção sobre a recepção do seu primeiro romance. Mutatis Mutantes, essa obra de Kuczynski, né, Os Visitantes, que revisita seu primeiro romance, lembra a obra de Primo Levi, Os Afogados e os Sobreviventes, de 86, na qual o autor italiano revisitou o seu testemunho clássico, É Isso, um Homem, de 47. Ambos autores se voltam para seus leitores de suas respectivas obras, com alto teor testemunhal, e procuram responder às provocações e deslizes desses leitores. Mas Kuczynski, diferentemente de Levi, que optou pelo gênero ensaio, fez sua resposta na chave irônica, insisto, do romance. De um modo geral, os leitores são retratados como sendo ineptos, que tomam o mote que abria o K na sua primeira edição, ou seja, a formulação tópica que o Kuczynski escreveu, que é maravilhosa, que era assim: tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Incrível, né? Quer dizer, a gente pode colocar isso também em muitos livros de história. De modo equivocado. Então, a ideia dele era, nos Visitantes, mostrar como as pessoas leram de modo equivocado esse mote, né? Invertendo, tomando a invenção pelo ocorrido e o ocorrido pela ficção. Tipo, no final do romance K tem uma carta, né? Uma famosa carta que provocou muita polêmica, e muitas pessoas se dirigiram ao Bernardo e falaram: como que você revelou essa carta? Isso é um documento secreto, não sei o que, da resistência. Ele falou: eu que inventei essa carta. Não tem nada de secreto nessa carta, né? Então, assim, é uma bagunça total, né? O pessoal lê tudo ao contrário. Não por acaso, no capítulo Sangue no Corredor de Pratos, o autor refere-se ao livro de Zwickowitz, né, o capítulo nesse mesmo Os Visitantes, né, ele se lembra de um livro de Zwickowitz, Joseph Hakover, Dirige-se a Deus. Nesse ponto, a metanarrativa engolfa e revela a sua intertextualidade, com textos e com a história e seus traços. Não sei se vocês conhecem esse livro do Zwickowitz, ele está publicado em português pela Perspectiva. Aconteceu uma história muito interessante com esse livro. O Zwickowitz é um cara, ele já faleceu, do Báltico, um daqueles países bálticos, acho que ele era lituano, e ele estava, em 48, em Buenos Aires,
E o Yiddish Zeitung, né, o jornal Yiddish de Buenos Aires, convidou ele para escrever um texto para esse jornal. Ele escreveu um texto que é esse, Joseph Hakover se volta para Deus. Esse texto começa com uma epígrafe típica da literatura moderna, pelo menos desde Cervantes, que era assim: este texto foi encontrado nos escombros do gueto de Varsóvia, não sei o que lá, e o texto é o seguinte. Aí começa uma voz de uma pessoa falando em primeira pessoa: eu, Joseph Hakover, dirijo-me a você, né, irado, não sei o que lá. Então, é um cara falando com Deus irado. Por que você deixou acontecer o Holocausto? Por que você está matando todo o teu povo? Não sei o que, não sei o que lá. É um texto muito forte, né, intenso, né, incrível o texto, né? Mas foi publicado com essa epígrafe. Saiu no Jornal de Buenos Aires de 48. Ótimo. Acontece que esse texto foi, na época, não existia um copia e cola sofisticado técnico, as pessoas copiavam. Copiaram esse texto e mandaram para muitos países. E esse texto foi traduzido para o inglês, para o alemão, para o francês, para o hebraico. Só o que aconteceu? As pessoas tiraram o Tzvikolitz. Ou seja, o texto se tornou um texto testemunial. E durante décadas, até os anos 70, esse texto circulou assim, até os anos 80, esse texto circulou como se fosse um testemunho de uma pessoa que foi uma vítima do massacre do gueto de Varsóvia, né? E não era um texto de ficção. Tem um caso interessante que, quando foi publicado em francês, em 62, convidaram Levinas para escrever o pós-fácil. E o Levinas leu o texto e falou, né, ele escreve lá, esse texto é um texto de literatura. Ele é verdadeiro como só a literatura consegue ser. Né, eu acho legal essa ideia dele. Não é que, pelo fato de ser literatura, que ele é menos real e menos verdadeiro, né? Bom, mas o que acontece? Bom, um belo dia o Tzvikolitz viu o livro dele sendo vendido em Nova York como se fosse do Joseph Hakover, e ele falou: eu que escrevi isso aqui. Né? Aí todo mundo, não, imagina que absurdo você falar que você escreveu essa coisa genial desse cara que morreu lá. Não, eu que escrevi isso. Eu vou te mostrar no jornal do Yiddish Zeitung de Buenos Aires. Aí tem essa coisa do encontro com a história. Olha que loop maluco que dá. O Yiddish Zeitung de Buenos Aires estava arquivado num lugar chamado Amia, em Buenos Aires. A Amia sofreu um atentado terrorista, se eu não me engano, em 94. E o Joseph Hakover foi, de fato, encontrado entre corpos e pedras e ruínas. Olha que loucura. Aquilo que era ficção virou verdade. Então, é um mishmash maluco essa história, mas, justamente, o Kuczynski faz, né, uma referência a essa história rapidamente no livro dele. Quem não conhece, talvez não entenda o que ele está falando, qual é essa referência, mas eu acho uma referência bem interessante, né? Mas voltemos aqui ao livro do Kuczynski. Kuczynski, em seus romances e ficções, mistura vivido e imaginado, construindo o seu espaço de imagens que ele contrapõe ao vazio do esquecimento que prevalece em nossa autoimagem propagandeada e alardeada, cada vez com mais intensidade, ao menos desde 2013. Essas imagens de propaganda, para além de negarem a corrupção e o fiasco do chamado milagre econômico, encobrem a violência, a política de tortura e de extermínio sob os quais se erigiu o Estado então. Produz-se o esquecimento da dor, da morte, dos cadáveres que sintomaticamente eram desaparecidos. Contra essa política do esquecimento, erguem-se não só as contribuições da academia, como as que vimos acima, mas também a literatura e as artes, como modos de inscrição de outras imagens, daquelas que foram forçadas ao apagamento e silenciamento. Um dos temas principais de K é justamente o negacionismo, a destruição do espaço público que ocorre nos governos autoritários e totalitários. Quando a memória da dor é negada após os pactos de transição, o que ocorre é a mencionada extensão do estado de exceção que perdura no campo da memória. A memória da dor e a tarefa do luto das vítimas da ditadura são legadas apenas aos seus amigos e familiares. Kuczynski fala de uma privatização da memória, da violência e da dor. Isso no livro dele, K. Então, é um romance, mas é um romance, como eu falei, muito autorreflexivo, escrito por um jornalista, né, que está falando, contando a história desse pai procurando a filha, mas também refletindo sobre essa política do memoricídio. Ele, em sua recente publicação, A Nova Ordem, né, então a gente volta aqui para o Nova Ordem. Oh, meu Deus, deu um pau aqui. Tá.
A Nova Ordem, lançado em 18 de junho deste ano, com menos de 6 meses após o início dessa nova ordem, já torna público o seu Diário da Dor. Segundo a sua editora, Joana Montileone, no dia do lançamento compunha a mesa como autor e ilustrador da capa, o mencionado Enio Squeff, Bernardo teria lhe enviado o texto do livro em meados de janeiro. Isso é impressionante, pensar que esse livro foi escrito até 15 de janeiro. Portanto, esse texto, que estou chamando aqui de Diário da Dor, é paradoxal, pois funde as características da inscrição distópica do futuro e a escrita do diário com seu forte teor testemunhal. Evidentemente, encontramos também nessa prosa elementos que fazem lembrar a ditadura de 64-85, pontuada pela onipresença de militares nas altas rodas do poder e por um projeto distópico para o país. Mas esse projeto que Kuczynski apresenta agora tem as características do nosso presente, né, aqui na Nova Ordem. Não se trata mais de um desenvolvimentismo baseado em uma industrialização construída graças à repressão aos trabalhadores com a sua máxima exploração. O momento econômico-político agora é outro. Trata-se de um projeto do agronegócio, compartilhado pelas mineradoras, eu acrescentaria, que pretende fazer do Brasil, novamente, um mero exportador de commodities, modelo esse calcado na destruição das florestas, rios, do que resta da natureza intacta do país, associado a um plano tanato-biopolítico de genocídio da população considerada excedente a esse projeto. A obra gravita em torno de poucos personagens, a maioria sendo militares de alta patente e suas esposas. Também temos um representante dos excluídos, um ex-engenheiro, catador de recicláveis, sobretudo de livros, já que esses arquivos foram praticamente banidos pela Nova Ordem. Como em toda distopia, todo filme de ficção científica, tem aquela pessoa que tem a autoconsciência, que quer mudar as coisas. Só que eu já adianto para vocês, não consegue fazer nada. O primeiro spoiler. O primeiro capítulo tem a função de lançar o leitor no coração da distopia. A secura da narrativa de Kuczynski, sua radical economia de palavras, a quase ausência de referências diretas ao estado psicológico das pessoas e, por outro lado, a descrição do horror que impera sobre as vítimas desse estado déspota, apenas intensificam o clima desenhado na obra. Novamente, Kafka vem à memória do leitor, autor cujas obras já influenciavam funcionavam como intertexto desde K. O Kuczynski, que escreve com K, escreve um livro com K, e a gente sabe que os personagens do processo do Kafka é justamente esse K. Mas foquemos agora na nova... já falei. Mas agora estamos no tempo presente e a narrativa não se dá na primeira pessoa, diferentemente do K. A gente está no presente e a narrativa não se dá na primeira pessoa, mas pela voz de um narrador em terceira pessoa, com um tom que beira ao do relato. Outra forma também presente, de resto, no Autor de Praga, a do relatório. O título, nesse primeiro capítulo, já crava o tom da narrativa. Então, o primeiro capítulo se chama A Nova Ordem Proclama Seu Advento, o fechamento das universidades e a morte do pensamento crítico. Esse é o nome do primeiro capítulo. É digno de nota que no capítulo não existe nenhuma proclamação da nova ordem. Ela simplesmente já estaria proclamada e em execução. A morte a que se refere o título, logo sabemos, é literal. Não só do pensamento, não só o pensamento crítico é morto, também seus agentes o são. A cena descrita é a de um grupo de professores e cientistas, todos homens, discutindo animadamente. O clima kafkiano também é dado pelo tom descontraído daqueles acadêmicos que se assemelham a nós em congressos. É como se esses encontros se dessem agora à beira de um abismo que não queremos olhar ou reconhecer como tal. Na narrativa de Kuczynski, os professores estão orgulhosos por terem entrado na lista dos acadêmicos mais importantes do país que haviam sido ali concentrados. Na medida em que vão comentando a conjuntura e suas agruras, entram longas notas no texto que descrevem os éditos que compõem essa nova ordem. Por exemplo, ficamos sabendo da importante ECONEC, Economia Neoliberal Coercitiva, que extinguiu com o BNDES, privatizou as empresas estatais, acabou com o INSS, introduziu o regime único de capitalização na aposentadoria, acabou com o Bolsa Família, auxílio-doença, seguro-defeso, com o IBGE, com o Sistema S, entre outras coisas. A discussão dos acadêmicos culmina, isso são notas, que de repente vem uma nota dessa com esse novo ED.
A discussão dos acadêmicos caminha no sentido de defender, com Gorender, vários autores conhecidos são citados ao longo do livro, né, que no Brasil não apenas existiu um capitalismo escravista, vocês historiadores conhecem essa tese, mas que esse capitalismo está sendo reinstaurado pela nova ordem. Essa ordem teria se originado justamente por conta das lutas consideradas excessivamente vitoriosas dos sindicalistas e dos utopistas. Eu cito, na nova ordem, tudo é possível, clama um catedrático de direito, referindo-se ao fato de não existir mais nenhum limite legal no país. Os militares poderiam tudo, inclusive fuzilar. Após um colega dizer que isso seria fascismo, ele afirma, cito novamente, chame como quiser, eu digo que vivemos um estado excitado do capitalismo que se manifesta sempre que é preciso refrear os avanços do povo. Fecha aspas. Essa frase, sem nos surpreendermos com a coincidência, parece ecoar as ideias de Robert Antelme, o autor de A Espécie Humana, que lutou na resistência à ocupação nazista na França e foi preso e levado a um campo de concentração por conta dessa luta. Antelme, em um pequeno e contundente texto de 48, chamado Pobre Proletário Deportado, anotou, eu cito Antelme, uma frase que me parece bem parecida com essa do A Nova Ordem do Kuczynski, quando o pobre torna-se proletário, o rico torna-se SS. É esse o processo que é descrito nessas contundentes linhas iniciais do novo livro de Kuczynski. Elas também estão penetradas de autorreflexão literária irônica, como não poderia deixar de ser. Assim, um interlocutor recorda uma peça de Nathan Englander, The 27th Man, que descreve um grupo de escritores judeus russos conversando animadamente antes de sua execução por parte do exército de Stalin. O tragicômico se dá também pela citação do conto de Ítalo Calvino, de 43, intitulado Um General na Biblioteca, que descreve um general e a sua tropa que, ao entrarem em uma biblioteca para destruir os livros não patrióticos, considerados não patrióticos, com a leitura das obras, acabam se tornando eles mesmos críticos. Isso é um pequeno conto do Ítalo Calvino que é lembrado nesse primeiro capítulo, né, o conto Um General na Biblioteca. Vocês acham fácil isso na internet? Poderíamos dizer que essa é uma pequena utopia absurda dentro de uma distopia, pois logo o interlocutor ressalta no livro do Kuczynski a incompatibilidade entre a formação militar e o pensamento crítico. Aquela é feita para ensinar a matar. Nesse capítulo, ainda conhecemos muitos outros éditos, como o que passa as atribuições do Banco Central para a FEBRABAN, e a nova ordem de ensino superior que fundiu os ministérios da educação, da cultura e do esporte num só da formação moral e cívica, que fechou as universidades federais, desculpa, gente, com exceção dos cursos de economia agrícola e veterinária. Extinguiu as disciplinas de sociologia, política, psicologia, literatura, história, geografia, antropologia e línguas estrangeiras, com exceção do hebraico. Não pode esquecer que o Kuczynski é judeu, ele faz uma autoironia negativa aqui. Além de ter instituído o ensino à distância, acabando com as cotas raciais e com todos os programas de financiamento estudantil. Ao final do capítulo, um coronel com uma pistola em punho leva os professores para a borda de uma enorme cova. Um pelotão de fuzilamento metralha todos e, em seguida, os soldados empurram com os pés os corpos para dentro de um buraco. O coronel pula dentro da vala comum e dá tiros de misericórdia na cabeça daqueles que ainda dão sinal de vida. É clara a semelhança dessa cena com o que aconteceu à população judaica que vivia na Europa Oriental durante a Operação Barbarossa por parte dos soldados SS associados aos Einsatzgruppen. Também nessa ocasião, os fuzilamentos eram realizados ao lado de covas coletivas e a frieza que emana da ação descrita nesse primeiro capítulo ecoa esse outro genocídio frequentemente recordado por Kuczynski. Como já se percebe, com a apresentação desse primeiro capítulo, a técnica literária de Kuczynski, aqui nessa obra, consiste em duplicar a realidade para provocar um estranhamento. O que lemos em suas notas, a sucessão de éditos absurdos, é a transcrição quase literal de alguns casos, em alguns casos, dos decretos-leis ou das propostas que circulam na esfera do poder em Brasília, né, que, efetivamente. Né. A duplicação irônica permite um distanciamento crítico, estranhar o estranho, ou seja, a naturalização da barbárie. No âmbito da construção narrativa, a história, evidentemente, envereda pelo ficcional,
com mais soltura, mas os fatos igualmente absurdos aí narrados não deixam de duplicar novamente o que ocorre em volta de nós hoje, mesmo que com tons talvez mais acentuados. Não estamos diante de uma alegoria, mas de um tipo de realismo decantado de uma situação histórica, ela mesma marcada pela repetição na forma da farsa, para falar com Marx. Isso, evidentemente, só traz mais combustível para a máquina literário-irônica do autor. O segundo capítulo introduz a figura do catador Angelino, praticamente a única personagem com consciência crítica na obra. Ele é um catador, sobretudo de livros, pois a Nova Ordem baniu todos os livros, com exceção da Bíblia, conforme nota que descreve o Edito da Nova Ordem do impresso, que criou o Departamento de Preservação dos Valores da Nova Ordem, Depravano. É isso que eu falo, ironia em cima de ironia. Todas as bibliotecas públicas foram extintas com esse decreto. Angelino identifica-se com os livros, escreve o autor. Sente-se tão aviltado, não, o narrador, o autor, né? Sente-se tão aviltado quanto os livros, ele próprio atirado ao lixo. A simbologia é forte demais. Fecha aspas. Essa identificação também não deixa de dialogar com uma frase que hoje consta na Bebelplatz, em Berlim, local no qual, em 10 de maio de 1933, foi executada uma das mais espetaculares queimas de livro do regime nazista. Na placa que lembra esse evento terrível, lemos a frase de Heine: lá onde queima-se livro, no fim, queimam-se também pessoas. Mas a referência que o narrador de Kosinski faz é outra. Ele não lembra essa frase de Heine, da Bebelplatz. Ele afirma que Angelino se recorda do filme de Truffaut, que vocês devem conhecer, o Fahrenheit 451, adaptação feita em 66 do livro de Ray Bradbury sobre uma era na qual os bombeiros foram transformados em queimadores de livros, considerados perigosos produtores de sonhos e utopias. E, justamente, o livro que Angelino separa para ler naquele dia, porque ele pegava alguns dos livros e separava para ler, leva o título de Utopia. Não ficamos sabendo se trata da obra de Thomas Moros ou se seria outro representante da tradição que pensou a utopia. Esse capítulo também introduz o importante édito que trata da produtividade do trabalho. Ele extingue o Ministério do Trabalho, sem comentários, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, o DIEESE, o DIESAT, as leis trabalhistas, o Estatuto da Empregada Doméstica e do Trabalhador Rural, revoga o capítulo do Código Penal que pune o trabalho escravo, extingue o Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Em contrapartida, lemos ainda na nota sobre o trabalho, foi criada da Polícia Federal uma delegacia especializada de fiscalização da produtividade do trabalho. Esse órgão, diga-se de passagem, lembra instituições semelhantes que, de fato, existiram durante o regime nazista, onde a produtividade era associada ao patriotismo e a impossibilidade de cumprir as metas de trabalho levava à internação em campos de trabalho e até à morte. Kosinski apresenta o Édipo que criava a Anviso, Agência Nacional de Vigilância Social, que institui uma sociedade de denunciantes, extingue todos os órgãos associados aos direitos humanos e implanta a exclusão de ilicitude. Como resposta a essa liberação da licença para matar, cria-se na Polícia Federal o Corpo Especial de Atiradores de Elite para abater criminosos. É incrível que ele escreveu isso ano passado. Essa liberação da violência estatal, ao lado da superação de todo o limite jurídico ao poder do Estado, são amparadas, por fim, pelo decreto que cria a Agência Nacional de Vigilância Digital, que proíbe sites, blogs, redes, jornais digitais, reserva a web e a página da Nova Ordem e para programas gospel ou de esportes. Um golpe derradeiro, todos passam a ser obrigados a baixar em seus celulares o aplicativo Nova Ordem. Os demais capítulos do livro narram a história do capitão Ariovaldo e de sua aventura para conseguir ler a mente dos subversivos utopistas. Seu mote é esmagar os utopistas e é a prioridade absoluta da Nova Ordem. Para tanto, Ariovaldo tenta desenvolver uma máquina que lê sonhos. Para matar as utopias, ele elege esse caminho da leitura de sonhos, como se, nesses momentos, nossa censura baixasse e permitisse se detectar quem é ou não utopista. Como em qualquer totalitarismo, também na Nova Ordem, o espaço privado é cada vez mais cerceado. Aqui apresenta-se o paradoxismo desse processo com os próprios sonhos sendo controlados.
Outro plano paralelo e complementar a esse é a criação de psicanalistas informantes. Perverso. A operação de perseguição aos utopistas ganha um departamento com um nome que, novamente, faz com que leiamos essa distopia como um emaranhado temporal. Eu cito: vai se chamar Departamento de Operações da Inquisição, subordinado ao Centro de Operações de Defesa Interna. Aí ele mesmo coloca a abreviação DOI-CODE. Fecha aspas. Lembrando que DOI-CODE, Destacamento de Operação de Informações, Centro de Operação de Defesa Interna, era um órgão subordinado ao Exército, que tinha como função, na ditadura, investigar a sociedade, reprimir brutalmente qualquer ameaça de oposição ao regime ditatorial. Ele foi criado em 70 como desdobramento da Operação Bandeirante, que foi um dos meios da institucionalização da tortura e do desaparecimento como técnica de controle. Esse aparato repressivo serviria também para a execução da nova ordem fundiária, ou da concentração fundiária, eu cito, que determina a expropriação de propriedades rurais com área inferior a 10 alqueires paulistas para a incorporação a propriedades vizinhas de maior área. O risco desse livro é que ele fica dando ideias para o governo. Fecha aspas. Esse mesmo édito que criou, ainda bem que eles não leem, esse mesmo édito que criou essa lei também extinguiu o INCRA, acabou com o Estatuto do Índio, com os quilombos, reservas indígenas, com a FUNAI, FUNASA, e define como terrorista todo o movimento de ocupação de terras, como o MST. Associado a esse édito, encontra-se também o que cria a nova ordem ambiental, que retira o país do Acordo de Paris, desobriga os proprietários de manter reservas florestais, extingue o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o IBAMA, extingue o monitoramento e manejo da pesca, proíbe o financiamento estrangeiro de ONGs. Ano passado ele escreveu isso. Libera todos os agrotóxicos. Além de da guerra rural e no campo ambiental, também o fronte religioso é agressivo. Proíbe-se, com o Edito 22 de 2019, da Nova Ordem da Fé, ritos afro, e institui-se a Igreja Universal do Reino de Deus como religião oficial de Estado. A guerra na educação implanta as diretrizes da escola sem partido, proíbe a educação sexual e de gênero. A alfabetização de adultos torna-se crime enquadrado na lei antiterrorismo, desdobrando-se as penas nos casos de adoção do método Paulo Freire. A dificuldade do coronel Ariovaldo em conseguir cobaias à la Mengele para os seus estudos com o sonho são superadas com a instauração de um sistema de coleta de retirantes mendigos. Como Mengele, Ariovaldo tem uma predileção pelos raros gêmeos univetelinos. Essas cobaias são alimentadas com ração humana, não para a ironia, produto desenvolvido pela Embrapa junto com multinacionais. A descrição desse produto é sugestiva. A ração humana utiliza partes inaproveitáveis do agronegócio, tal como folhas, talos de vegetais exportados, sobras de abate de suíno, aves e bovinos, como pele, vísceras, né, e um aditivo antilibido. Embora de sabor desagradável, apesar da adição de adoçantes e sabores artificiais, uma ração humana contém exatamente 2.100 calorias e os carboidratos necessários ao sustento diário de um humano adulto. É fornecida a presidiários e substitui as merendas nas escolas com grande economia. Fecha aspas. Mas Ariovaldo e seus experimentos não conseguem consumir todo o exército de sobrantes dessa sociedade tão sobriamente estruturada para poucos. Instituem-se, assim, os campos de trabalho para moradores de rua. O general sugere batizar essa operação de ação solidária e justifica. Será a nossa resposta aos reclamos da população contra as hordas de mendigos que vêm infestando as cidades. Campos de reeducação e trabalho no interior, bem longe das cidades. Chega de hipocrisia, de se deixar intimidar por essa gente de Genebra e da União Europeia que defende os direitos dos migrantes, mas só na terra dos outros. Fecha aspas. Esse expurgo dos mendigos era um sucedâneo de outras operações radicais que haviam eliminado os professores na chamada Operação Cátedra, os gays na Operação Sodoma.
Os próximos colocados na lista de espera de extermínio seriam, eu cito, as prostitutas, os drogados, os aleijados, os cegos, os doentes mentais, os portadores de síndrome de Down, e esses inúteis todos, um grupo de cada vez. Fecha aspas. Ou seja, esse plano repete o realizado pelos nazistas antes do início da eliminação dos judeus. Sua lógica é a da produtividade, do controle absoluto sobre os corpos dóceis laborantes, sendo que, também no nazismo, atribuiu-se um sentido de caridade a essas execuções. No fim, também os mendigos seriam incluídos nas minorias indesejáveis, executados e despejados no mar, método chileno, como também se afirma no livro. Vamos utilizar o método chileno, matar os mendigos e jogar no mar. Já que deve-se, aspas, adequar a força de trabalho ao novo modo de produção da agroindústria. O Brasil da nova ordem não precisa mais de 210 milhões de habitantes. Basta um mercado interno de uns 30 milhões de famílias, já que o agronegócio é voltado essencialmente para a exportação. Fecha aspas. Somos autorizados a ver essa passagem como um dos momentos de maior clareza desta obra, que ilumina nossas trevas com uma luz aterrorizante e abala qualquer possibilidade de edulcorarmos o nosso presente. Além da política de extermínio, será instituída, esclarece ainda o general, a deportação, aspas, de negros retintos para a África, de onde nunca deveriam ter saído, os chamados azulões, e haverá banimento de indesejáveis. Vamos expulsar bolivianos, argentinos, vamos acelerar a esterilização de mulheres pobres, enfim, um conjunto de ações. Fecha aspas. Aqui parece que o autor já se cansou de desdobrar essa fileira de atrocidades. Ele fala um monte de ações, né? Mas, cada vez que relemos essa obra com seus éditos e projetos e comparamos com o que tem acontecido, né, percebemos que seu procedimento é o da distopia, o da ficção científica. Quando esses gêneros são praticados em eras das trevas, né, o momento de inscrição do presente apenas fica mais evidente. A futurologia é transformada em diário de inscrição da dor do presente. Basta lembrar do Orwell, escrevendo, né, o seu 84, no período da guerra. Ao final de sua pesquisa, Ariovaldo conseguiu desenvolver um chip que permite remover memórias específicas, criar euforia, alterar valores e instaurar comportamentos predeterminados. O verdadeiro sonho dos corpos robôs, como vemos nos filmes de Leni Riefenstahl, eu até trouxe aqui uma imagem, ou nas grandes aglomerações, isso aqui é uma comparação, né, da Leni Riefenstahl com Guerra nas Estrelas, né? Já que eu estou falando de ficção científica, né? O verdadeiro sonho dos corpos robôs, como vemos nos filmes de Leni Riefenstahl, ou nas grandes aglomerações, encenações e desfiles fascistas de um modo geral. Não por acaso, os personagens do filme Metrópolis, de Fritz Lang, de 27, que, aliás, também inspiraram Guerra nas Estrelas, né, o momento de gestação do nazifascismo, recordam robôs. Na distopia de Kuczynski, o chip de customização é produzido em dois modelos, para humanos dirigentes e para os humanos conformados. A sociedade harmônica de formigas trabalhadoras estava finalmente criada. Detalhe: um aperfeiçoamento do chip fez com que os idosos se suicidassem automaticamente aos primeiros sintomas de demência. Mas antes dessa sociedade de robôs se implantar totalmente, Angelino, que retorna no penúltimo capítulo do livro, consegue matar o general Lindoso Fagundes com uma arma que ele encontrara no lixo. Podemos pensar que ainda restaria uma esperança, mas tudo é muito efêmero nessa passagem. Essa morte não leva a nenhuma mudança de rumo. O epílogo, novamente, em tom tragicômico, mostra Ariovaldo deprimido. Sua invenção dos chips de customização fez com que as pessoas deixassem de ter desejos e paixões. Ele mata os desejos e paixões das pessoas. Com isso, perdem o principal impulso para sonhar. Seu projeto, que criou os chips, tornou obsoleto o seu programa de estimação, que visava conseguir traduzir e vigiar os sonhos. Ariovaldo acaba internado ele mesmo em uma clínica psiquiátrica. Aí sua vida resume-se a escrever seus próprios sonhos delirantes. Em um loop, o livro se fecha com esse ato de escrita onírica de um dos últimos humanos ainda capaz de sonhar, um militar psiquiatra louco internado em uma clínica. Machado, aqui, com seu Simão Bacamarte, de certo, explica muita coisa.
A brevidade e a fragmentação dessa obra de Kuczynski faz pensar novamente nos móveis literários aporéticos de Kafka. Mas aqui, de modo radicalmente diverso do autor de Praga, o solo histórico imediato nos retira da esfera do mítico e nos devolve ao campo da mencionada guerra de imagens. Essa obra é um abalo que, no mínimo, pode nos despertar do sonho diurno que tende a naturalizar esse pesadelo que vivemos. Ou seja, se o personagem Ariovaldo queria controlar nossos sonhos noturnos para dirigir nossas vidas, de certa forma, a verdade dessa imagem pode ser lida como um reflexo de espelho. Na verdade, o que ocorre através do consenso da grande mídia é um controle de nossos sonhos na própria vigília. Trata-se de um controle de nossas utopias que são esmagadas, barradas de se formular em imagens. O programa explicitado pelo narrador do livro de esmagar os utopistas está dando certo cada vez que deixamos de imaginar e de lutar pelas utopias. O tempo dos regimes de exceção é sempre o tempo da sucessão de ataques, que susta a construção temporal que encadeia as lutas por um futuro emancipado a partir do alimento de imagens do passado do aviltamento. Se temos que nos defender de golpes que se sucedem, nossa perspectiva temporal é esmagada e reduzida ao presente. A vida reduz-se à sobrevivência. Essa situação surge de modo radical no campo de concentração. Dele escreveu Primo Levi em Isso, o Homem. Eu cito Primo Levi. Sabe como a gente diz aqui no campo? Nunca. Morgen früh. Amanhã de manhã. Fecha aspas. O livro, como heterotopia, catapulta-nos para um local onde podemos novamente sonhar com as utopias, que, vale lembrar, são sempre também ucronias. Contra o programa totalitário de higienização da memória, um romance como esse de Kuczynski serve de terapia de choque para despertarmos para a nossa história e nosso presente de violência. Sua fina e sombria ironia serve de injeção que inocula nos leitores um germe da revolta. Seu pessimismo se revela otimista. Ele, afinal, ainda aposta na crítica. Se o personagem acaba no hospício, escrevendo sonhos de melatonina, vivendo em um tempo e sem possibilidade de mudança, enterrado no seu isolamento outrofóbico, o leitor, por sua vez, desperta para seu mundo ao redor, antes que ele mesmo sucumba à loucura, não da melatonina, mas sim do sistema. Seu tempo deixa de ser o da clausura no eterno retorno do mesmo, a violência, abrindo-se para o acontecimento de outro tempo, de um tempo no qual o eu só existe em função e para o outro. Efeito comparável dá-se na leitura dos mencionados livros sobre períodos ditatoriais que comentei inicialmente. O livro de Fabiana Rousseau, no qual mais me detive, também permite esse despertar que se dá por meio do confronto da experiência argentina com a brasileira no que tange ao trabalho de inscrição ou ao apagamento da memória da ditadura. Cabe ao historiador crítico conseguir encadear a história à altura dos desafios impostos pelo seu presente. Em tempos sombrios, as teses benjaminianas sobre o conceito da história tornam-se incrivelmente translúcidas. Eu acho que todo mundo devia reler essas teses esse ano. Concluo, então, citando a sexta dessas teses. Todo mundo conhece, né? Mas eu acho que vale a pena. Articular historicamente o passado, não sei se eu tenho ela aqui, ó. Não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado como ela se apresenta no momento do perigo ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência disso. O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo, entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer apoderar-se dela, pois o Messias não vem apenas como Salvador, ele vem também como vencedor do Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Obrigado, gente. Professor, eu quero primeiro
Bom, deixa eu ver o horário aqui, né? 15 para meio-dia. As perguntas vão ter que ser rápidas, eu sugiro 3 apenas, né? Mas eu quero agradecer desde já pela excelente conferência. Eu fiquei aqui tomada por várias coisas, né? Primeiro, eu fiquei me lembrando do Ele Voltou. Eu me senti exatamente como quando eu assisti esse filme. Né? A gente ri e, de repente, a gente fica melancólico. Né? Da risada, a gente vai para essa sensação pesada, né? E eu não sei onde superar, né? Não sei exatamente como superar. Também fiquei com muita vontade de sair correndo para casa e ler o romance, né? E, por fim, de largar a gestão e voltar para a sala de aula, né? Para poder falar sobre tudo isso. Então, muito obrigada mesmo. Né? Eu vou abrir a palavra aqui para 3 questões, inicialmente. Peço que sejam breves. Na semana que vem, a Faculdade de Filosofia aqui da UFG vai organizar um evento sobre o Nietzsche e o tema do ressentimento em Nietzsche. E eu acredito que foi escolhido pela pertinência do tema nesse momento. E, bom, as investigações sobre os sentimentos históricos e a sua relação com a memória e as ditaduras no Brasil e na Argentina tem sido um tema de destaque, né? Sobretudo quando a gente vai estudar as obras de literatura. Então, por exemplo, a nostalgia no Respiração Artificial, do Pille, é um tema que está sendo bastante explorado. E eu queria saber se o senhor já chegou a refletir sobre esse papel do ressentimento como sentimento histórico nesse momento de crítica, negacionismo e revisionismo. Obrigado. Bom dia. Obrigado, professor, pela apresentação. Raimundo Carvalho, sou mestrando aqui do programa. Então, o atual presidente foi a um programa de projeção nacional, né, no período eleitoral, e, em um certo momento, foi tocado no tema da ditadura brasileira. Dentre as falas negacionistas e um tanto quanto bizarramente feita, sobre um pretenso revisionismo, o então candidato disse que os historiadores deveriam ser postos de lado, né, nessa questão da ditadura. Atualmente, essa onda revisionista, que deveria ser de bom grado substituída por uma onda de memória, que nega, às vezes, ao sabor de interesses políticos, né, nega a história e, às vezes, exacerba concepções sobre a história, eu gostaria de fazer uma pergunta. Que respostas e caminhos os historiadores deveriam buscar para superar essa multiplicidade de narrativas que tem como princípio a negação do princípio de realidade? Meu nome é Fernanda, sou doutoranda aqui do programa. Agradeço muito as suas palavras. E também agradeço pelos seus livros, pelos seus artigos, que contribuíram muito para a minha pesquisa. A minha questão é sobre a primeira parte da sua fala, sobre direitos humanos e o testemunho. A historiadora Lynn Hunt tem uma obra, A Invenção dos Direitos Humanos, que a tese dela é basicamente que a cultura dos direitos humanos foi inventada no século XVIII a partir de romances epistolares, né? Um elemento central foi que esses romances epistolares possibilitaram um sentimento de empatia e simpatia pelos personagens. A minha questão é, no século XX, uma nova cultura de direitos humanos nasce. Os testemunhos são fundamentais, é um elemento central para o nascimento dessa nova cultura de direitos humanos no século XX, assim como os romances epistolares foram no XVIII? Muito obrigado pelas 3 perguntas muito importantes. Tiago, então, não sei se você conhece o Jean Améry. Né? O Améry, ele escreveu muito sobre o ressentimento em Nietzsche, criticando Nietzsche e reivindicando o direito do ressentimento. Então, eu já escrevi sobre isso, sobre essa resposta desse sobrevivente, né, ao Nietzsche. Né? Nietzsche complicado, né? Acho que é um filósofo fundamental, né? Não dá para entender a filosofia no século XX sem o Nietzsche, mas também as ambiguidades, né, da filosofia. E o Nietzsche está eivado de ambiguidades. Então,
evidentemente, a crítica do ressentimento está ligado à construção desse homem dionisíaco, que é um homem que é capaz de um esquecimento feliz, né? Só que no século XX a gente aprendeu que para poder atingir o esquecimento feliz a gente precisa primeiro lembrar, a gente primeiro precisa escrever, né? Então tem um balanço aí que a gente precisa ir além do Nietzsche, eu acho, né? Porque o Nietzsche viveu uma outra situação histórica. Ele justamente, né, desde 1871, nas considerações intempestivas, ele reclama do excesso de história, né? Ele era esmagado pelo excesso de história da época dele, pelo historicismo, pela historicização da cultura, né? E o nosso século XX a gente vai pensar no excesso de violência, né? Na instituição dos campos de extermínio. Então, são questões diferentes. Eu acho que é sempre importante, né, historicizar os conceitos. Então, esse conceito do Nietzsche é muito importante na época que ele formulou, mas eu acho que no século XX e XXI a gente tem que pensar a partir de outros autores também, né? Mas eu acho maravilhoso vocês estarem discutindo isso aqui, totalmente atual. Raimundo, muito obrigado pela tua pergunta, né? Assim, como eu falei, isso tem um cineasta, documentarista, artista alemão, o Harun Farok, não sei se vocês conhecem. O Farok é um cara genial, totalmente benjaminiano, aliás, e já falecido. E ele, nas obras dele, que eram montagens, né, de imagens da história do século XX, muito marcado pela experiência, evidentemente, da Segunda Guerra Mundial, ele como alemão, né? Ele falava, então, essa ideia que eu falei aqui de guerra de imagens vem dele, né? Essa ideia da guerra das imagens, né? Nós vivemos uma guerra das imagens, então temos que fazer contra-imagens contra essas imagens que querem impor esse discurso monolítico que tende sempre, né? O discurso do poder, ele tende sempre a se arvorar o papel de verdade única, anular outras vozes e anular a violência, né? Ele sempre tem essa tendência negacionista da violência. Então, eu acho que o que fazer é justamente entrar nessa batalha. Seja como historiador, seja como artista, também. Uma das coisas que eu tinha pensado em mostrar aqui para vocês hoje era como os artistas contemporâneos na América Latina estão trabalhando de uma maneira brilhante em escrevendo a violência, escrevendo o período ditatorial, que era uma coisa que não acontecia até 2013, 2014. O período ditatorial não era um tema nas artes brasileiras, era na Argentina, no Chile, no Uruguai, que eram países que sempre discutiam questões de direitos humanos, mas no Brasil não era. E tem uma nova geração de artistas, né, como a Clara Ianni, né, eu estava mencionando, eu organizei uma exposição no Memorial da Resistência, em São Paulo, em 2017, 2018, que se chamava Hiatos, Memória da Violência Ditatorial na América Latina, né? E eu convidei, então, alguns artistas brasileiros, argentinos e alemães para pensarem essa questão, né? Estava a Leila Danziger, também estava lá, estava o Marcelo Brodsky, da Argentina, o Jaime Laureano, do Brasil, que eu tinha mencionado mais cedo com Ulisses, que é um artista que trabalha bastante também com essa questão da violência racial, né? Então, eu acho que a arte tem se mostrado também muito importante. O cinema, evidentemente, não por acaso controle da Ancine, controle do cinema. O cinema tem esse apelo popular, né, que nas artes é mais difícil ter, mas também as artes elas estão indo pela web, elas estão conseguindo penetrar novos campos que antes era restrito, né, à ditadura do cubo branco, que foi uma invenção modernista para controlar a arte, né, ao circuito da burguesia. E os artistas estão expandindo o seu campo de ação para além do cubo branco, né? Você falava também, né, dessa negação do princípio de realidade. Gostei muito dessa expressão, porque realmente é como você provoca a criação de um esquizofrênico, de um louco, né? E tem pessoas que enlouquecem nos regimes autoritários, porque tem uma negação da realidade, né? Você tem que viver sob o espectro dessa denegação, dessa desautorização constante, né? São todos os conceitos psicanalíticos que são muito importantes lembrar hoje em dia, né? E Fernanda, é interessante, né, essa tese do nascimento de direitos humanos. Eu acho um pouquinho forçado essa tese, né? Tudo bem, o romance epistolar está na origem do romance do século XIX. O romance é um dispositivo de identificação compassiva e anticompassiva, né? Nesse sentido, ele
ele dá continuidade ao dispositivo trágico, que eu chamo de dispositivo trágico, que vem desde a antiguidade, né, e é descrito maravilhosamente pelo Aristóteles. O Aristóteles descreve a tragédia como uma máquina de criar compaixão com relação aos iguais. Então, você vai ver um filme, você vai ver uma peça, você se identifica com umas pessoas e outras pessoas são transformadas numa outridade que merece morrer. E, no fim, o cara morre, aquela coisa, a gente, ufa, que bom que ele morreu, né? Aquela catarse. Mas isso é uma máquina de construir, né, os que são dignos de compaixão e os que não são dignos de compaixão. Mas isso vem desde a antiguidade, não foi uma invenção do século XVIII, XVII. Né? Mas acho que os direitos humanos eles têm a ver, no século XVIII, né, como uma substancialização de certos princípios que se acreditava, por exemplo, na antiguidade como naturais, como na Antígona, né, o direito a enterrar, né, o seu irmão é tratado como um direito natural, um direito divino natural. Então, essa principiologia foi traduzida no século XVIII em leis. No momento de inscrição das constituições nacionais, se traduz essa principiologia em leis e se estabelece, então, o princípio dessa doutrina, que é muito ambígua. A gente não pode esquecer que os direitos humanos também são utilizados para dominar e para reproduzir a violência. Né? Quando o Bush mandava a bomba no Iraque, ele falava que estava levando a democracia e a liberdade. Uma maneira estranha de levar a democracia e a liberdade jogando bomba nas pessoas. Então, a gente tem que ver que existe também uma manipulação. Né? Tem esse escritor norte-americano, voltando para a literatura, essa capacidade da literatura, né, de apresentar de uma maneira aberta a história, né? O Coetzee, ele mostra isso nos romances dele sobre o período da luta, né, pelo fim do apartheid, né, como era ambígua a situação das populações mais vulneráveis, que eles eram colocados em campos de proteção. Só que esses campos eram campos de concentração, eles não podiam sair dali, tinha uma série de regras. Né? E, se eles saíam de lá, eles corriam o risco de cair num campo de extermínio. Então, eles estavam entre o campo de concentração e o campo de extermínio, mas estavam entre campos. Né? Então, os direitos humanos é uma coisa que a gente tem que lutar por um tipo crítico, né, de direitos humanos, porque também existe os direitos humanos associados ao poder. Né? A gente não pode esquecer disso. E, quando você fala do testemunho, eu concordo integralmente. Né? Como eu tentei mostrar a partir desse exemplo tão diferente da Argentina e tão interessante, eles conseguiram colocar, né, no centro da política de direitos humanos essa questão da clínica do testemunho e depois do testemunho jurídico. Né? E o testemunho ele tem essa capacidade de contaminação. Né? As pessoas escutam justamente porque é um dispositivo compassivo. Você tende a ser compassivo com relação às pessoas que sofreram de uma maneira tão injusta por um Estado que tinha um domínio, né, da violência estatal que é incomparável com relação ao que a oposição tinha. Né? Inclusive, aqui no Brasil, nós temos, nesse relatório da Comissão Nacional da Verdade, com todos os seus limites, tem coisas muito boas. Né? Foi bom que existiu, que fizeram esse relatório, que esse relatório está aí na internet, ninguém consegue apagar isso. Por mais que você tenha, você não consegue eliminar isso da web. E tem um volume com a vida dos 434 mortos e desaparecidos. E eu acho que isso, para vocês, historiadores, é fundamental trabalhar em sala de aula, aqui na universidade e depois com os alunos. Porque ler essas biografias, ver essas imagens, né, permite também você ter uma relação humana com o passado, não meramente numerológica. Né? Então, e tem muitos trechos de testemunhos que são citados também nesse volume com as biografias. Então, com certeza, né, o testemunho no século XX assumiu esse papel fundamental, e isso acontece com relação ao Ruanda, com relação ao Camboja, todos os países que passaram por situações traumáticas, né, eles depois desenvolveram, né, essa cultura do testemunho, e na era do vídeo, passaram os testemunhos para o vídeo, e hoje em dia, muitas vezes, você tem acesso na web. Né? Lá no meu instituto, eu assinei um acordo com a Universidade de Yale, que tem um dos maiores bancos de testemunhos dos Estados Unidos, de sobreviventes do Holocausto. São mais de 50 mil testemunhos, meus alunos podem ter acesso na biblioteca central, na biblioteca lá do meu instituto, né, que é uma coisa que qualquer universidade pode fazer. Você assina um contratozinho bem simples com a biblioteca de Yale e tem acesso a esses videotestemunhos. Então, é uma coisa que eu acho que é muito interessante para os alunos passarem por essa experiência de conhecer, de ouvir, né, esses testemunhos dos vários
momentos, né, de terror aí do século XX e do século XXI. Eu acho que é isso, gente. Agradeço novamente as perguntas e a acolhida tão carinhosa. Eu só quero convidá-los, né, a se manter atentos ao evento da revista, né, que continua até sexta-feira, né? Amanhã a gente tem a presença do professor João César, né? E na sexta-feira a gente tem a presença do professor Durval, né? Então vamos ainda receber mais 2 importantes conferencistas. Espero contar com o público. Muito obrigada. Fabiana, deixa eu falar uma coisa. Eu não contei para vocês quem é esse anjinho que apareceu aqui. É que o Paul Klee tem esse famoso anjo, Ângelos Novos, que o Benjamin comprou, né? Ganhou de presente, não sei eu. E embaixo é o anjo esquecido. O Paul Klee, ele tem muitos anjos na obra dele. E eu acho bonitinho pensar que tem o anjo da história, que foi batizado como anjo da história pelo Benjamin, a gente sabe, né? Com um anjo esquecido. Então, só para mostrar como a história, ela sempre é essa relação entre a memória e o esquecimento. Bom, eu acho que a gente ficaria aqui por horas ainda, né? Eu mesma tive que segurar o meu desejo de perguntar. Então, eu agradeço ao público, agradeço mais uma vez, viu, professor? Espero que volte, né, em breve. É um prazer, vamos combinar.